Olá, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à solenidade comemorativa ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei, neste dia 18 de agosto de 2022. Uma boa tarde a você também que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2, a TV Câmara Taubaté e também pelas plataformas digitais. Neste momento, para que nós então possamos nos encaminhar para o início dos trabalhos, convidamos para presidir a mesa aqui nesta tarde o excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Para compor a mesa, convidamos a oradora oficial desta solenidade, a excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio. Orador especialmente convidado representando a loja maçônica Coesão Social, convidamos para compor a mesa o senhor Rubens Augusto Pinto. Para compor a mesa, convidamos também o senhor Breno Rabelo Máximo Vieira, mestre e conselheiro da 24ª Região da Ordem Demolei, orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à Ordem Demolei. Para compor a mesa, também gostaríamos de convidar o senhor Eduardo Fondello Pereira da Silva, delegado regional da GLESP, das grandes lojas do estado de São Paulo. Para compor a mesa, convidamos também o mestre Arnaldo Barbério, coordenador regional do GOSP, o Grande Oriente de São Paulo. Também para compor a mesa, convidamos o senhor Paulo Augusto Porto Pereira, oficial executivo regional da 24ª Região da Ordem Demolei. Composta a mesa, passamos a registrar aqui a participação dos veneráveis das lojas maçônicas de Taubaté que estão presentes conosco aqui nesta tarde, a começar pelo venerável mestre Sidney Domingos Carosini Júnior, da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Também o venerável mestre Antônio Mário Giulianetti Cursino de Moura, da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana. Representando a loja maçônica Frei Caneca, o senhor Marcos Vinícius Mota Carboni. Venerável mestre Eduardo Aquino Melo, representante da loja maçônica Vigilantes de Taubaté. Conosco aqui também registramos a presença do venerável mestre Félix Vieira Varejão Filho, da loja maçônica Colunas de Luz. Também o venerável mestre Odir Cantanhede Guarnieri, da loja maçônica Dr. Roberto Martins de Barros. Venerável mestre Henrique Tafuri de Oliveira, da loja maçônica Força e Honra. E também o venerável mestre José Eduardo Medina de Paulo, venerável da loja Coesão Social. Loja esta que enviou o representante para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira nesta tarde. Aproveitamos aqui para registrar também neste ato a presença da excelentíssima senhora vereadora Elisa, representa Taubaté. E neste momento, para a abertura oficial da solenidade, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, realiza o presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei,
E neste momento convidamos a todos para que possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de Taubaté.
Pedimos por gentileza que todos se acomodem. E aproveitamos aqui a oportunidade para agradecer também a presença do Dr. Luiz Arthur de Moura, que é chefe da Procuradoria Jurídica da Unital e representa neste ato a magnífica reitora da Universidade de Taubaté, professora doutora Nara Fortes. Ele que também é grande procurador-geral do Ministério Público Maçônico do Grande Oriente Paulista e foi nosso orador convidado aqui no ano de 2019. Agradecemos aqui ainda a presença do Dr. Rafael de Faria Campos Capelletti, ele que integra a loja maçônica Dr. Roberto Martins de Barros e também é assessor parlamentar representando neste ato o excelentíssimo senhor vereador Adriano Coletor Tigrão e também o presidente da 18ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Silvio Marcelo de Oliveira Mazuia. Aproveitamos aqui também para agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, que se faz presente aqui através de seu representante, o assessor parlamentar Pierre Carvalho, e também ao excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, que também se faz presente através de sua assessora parlamentar, Andréa Souza. Neste momento, para a continuidade dos nossos trabalhos, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Para saudações, em nome da Legislativo Taubatiano, concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, que fará uso da tribuna. Muito boa tarde a todos presentes, aos telespectadores que nos acompanham neste momento, pelo nosso canal aberto agora, pela TV Câmara. Muito boa tarde aos nossos queridos amigos que compõem a nossa mesa, o qual cumprimento em nome do hoje presidente vereador Alberto Barreto. Boa tarde a todos maçons, boa tarde a toda maçonaria presente, os que não puderam vir pelo horário. Foi até nos reivindicado que o próximo acontecesse à noite, nós vamos trabalhar por isso. Eu cumprimento aos meus amigos com tanto carinho, que a gente vem aí fazendo uma luta, um trabalho junto. Em nome do Eduardo, estendo a todos o meu cumprimento. Hoje eu tenho me sentido muito honrada em ser oradora dessa solenidade. Principalmente depois que conheci um pouco da história de vocês. Fui convidada a ir a uma loja, foi fascinante, foi um momento para mim onde eu vivi a verdadeira ordem, progresso, respeito, educação, disciplina. Eu fiquei muito encantada em conhecer o trabalho de vocês. Pessoas das mais diversas profissões se unem para um bem comum, o bem ao próximo, prestando serviços sociais à comunidade de mais e nas mais variadas formas. Espero que neste discurso eu possa contemplar um pouco da vasta história da maçonaria. Se pesquisarmos a palavra maçonaria nos sites da internet, encontramos milhares de explicações e explanações sobre o assunto ao redor do mundo, pois a busca pelo conhecimento e pela curiosidade sobre do que se trata esta ordem ganha cada vez mais espaço nos dias de hoje. Na verdade, tentar definir o que é maçonaria em poucas linhas é uma tarefa muito complexa. Porém, encontramos consenso nos inúmeros sites de busca da internet, em estudos e nos artigos divulgados do que se trata da maior e mais antiga sociedade fraternal existente. Busca promover valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade com ordem, igualdade com respeito e fraternidade com justiça. Além de ser conhecida por suas doações e ações de caridade, quase sempre mantidas no anonimato. Importante mencionar que a maçonaria não é uma religião, porém abriga em seu seio homens de qualquer religião, desde que acredite em um só Criador, o qual chamamos do grande arquiteto do universo, que é Deus.
A filantropia é um dos principais motores da atuação dos maçons no Brasil. Importantes trabalhos sociais têm sido desenvolvidos pelas lojas maçônicas. Essas nobres ações realizadas pelas instituições maçônicas decorrem de um de seus principais paradigmas, a fraternidade. Em todas as cidades nas quais as lojas costumam estar instaladas, via de regra, elas encampam trabalhos sociais de ajuda às pessoas necessitadas de algum tipo de auxílio. Trago aqui alguns nomes de homens ilustres da maçonaria, entre eles músicos como Beethoven e Mozart, militares como Napoleão e Garibaldi, poetas como Byron, Lamartine e Hugo e escritores como Castellari e Mazzini. E nesta seara temos também o imperador Dom Pedro I, além de José Bonifácio, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Nilo Peçanha, Benjamin Franklin, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Washington Luiz, Rui Barbosa, Jânio Quadros e muitos outros. Quero trazer aqui também alguns trechos de um artigo publicado pelo maçom Hélio Moreira, membro da Academia Goiana de Letras, da Academia Goiana de Medicina e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que afirma não ser muito fácil explicar para alguém que não pertencem à ordem maçônica qual a razão de um grupo de homens, alguns com grande cultura, como Goethe, Voltaire, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, para não estenderem demais a lista. Iniciaram na ordem e não mais saíram. Aliás, poucas pessoas, após iniciarem, deixam de frequentar os nossos templos. É preciso dizer que é impossível para qualquer pessoa que frequenta templos das lojas maçônicas, por mais tempo que seja, conhecer todos os nossos segredos, ou seja, toda a história da maçonaria, toda a sua filosofia, pois essa remonta, se quisermos estender os nossos olhos para 3.000 anos atrás, para o tempo do rei Salomão, escrito na Bíblia Sagrada, capítulo 3, em Crônicas 2, que pediu ao rei de Tiro que lhe enviasse um homem que soubesse trabalhar com o ouro, madeira, prata, ferro, latão e a pedra, para ajudá-lo a erigir um templo em Jerusalém. E este lhe enviou o artista de nome Hiram Abif, que sabia os segredos para manusear todos esses artefatos. Como supervisor da obra de tamanha envergadura, enormes pedras unidas entre si com argamassa de terra, com profundas fundações que resistiram à força dos templos, Irã, em sua sabedoria, decidia quando um determinado homem poderia ter acesso a determinado mistério da construção. E por isso ele os dividiu em 3 categorias: aprendizes, companheiros, artesões e também grandes mestres, de modo que os primeiros não sabiam os segredos profissionais dos mais graduados, obrigando-os com isto a se interessarem pelo aprendizado. Em outras palavras, cabia aos aprendizes desbastar a pedra bruta e torná-la polida o suficiente para serem colocadas umas sobre as outras na construção, tarefa que cabia aos companheiros artesãos, supervisionados pelos grandes mestres. Assim, ela chegou até os dias atuais, buscando sempre em suas lojas ou templos desenvolver e lapidar os grandes valores morais e humanos em seus membros, desenvolver os pensamentos mais intelectuais possíveis e sempre buscar praticar a beneficência verdadeira, aquela onde o que a mão esquerda dá, a direita esconde. A maçonaria perdura e se expande. Os homens mais respeitáveis da sociedade pelo seu talento, caráter, se reúnem sobre o mesmo teto nos templos ou lojas para juntos prestarem relevantes serviços sociais, econômicos e históricos à sociedade. Muitas vezes no anonimato, como já foi dito, sem ostentação, sem alarde, apenas cumprindo com o objetivo de utilizar aquilo que os une para servir. E parafraseando em alguns nomes na maçonaria,
Antônio Arnaud, a maçonaria é a mais antiga organização que traz esculpida no cerne dos seus propósitos, como num código genético, o conhecer-te a ti mesmo, como forma de penetrar no sentido íntimo do universo, no dizer de Fernando Pessoa, e os nobres ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, sem que os quais não será possível construir uma sociedade mais justa, o que é profunda motivação dos homens bons de todos os tempos. Também o filósofo alemão, me perdoem se eu errar o nome dele, alemão Johann Gottlieb Fichte. Aquilo que o homem sábio e virtuoso quer, vem a ser a finalidade última da humanidade. O único fim da existência humana sobre a Terra não é nem o céu nem o inferno, mas apenas a humanidade, da qual fazemos parte e desejamos elevar o máximo sua perfeição possível. Para o próprio maçom Hélio Moreira, a maçonaria se insere neste contexto, pois ela procura incessantemente cavar masmorras ao vício e construir catedrais à virtude. Para finalizar, trago apenas uma breve explanação sobre a Ordem de Molay. O que posso dizer é que ela pode ser caracterizada como uma organização juvenil que convida jovens de 12 a 21 anos a fazerem parte da construção conjunta de uma sociedade mais justa e sensata. Ela não pode ser considerada parte da maçonaria, pois está restrita a homens adultos, mas está inteiramente relacionada a ela. A Ordem de Molay não é composta por mestres maçons de nenhuma espécie, recebendo sempre jovens de fora da ordem, mas que, de alguma forma, estão relacionados aos membros da maçonaria, podendo ser parentes de maçons ou não, porém normalmente indicados por um irmão maçom ou iniciado de Molay. São uma ordem de fins filantrópicos e filosóficos que buscam o aprimoramento e o crescimento espiritual, intelectual, emocional, humanitário, altruísta dos seus integrantes. Ou seja, assim como a maçonaria é de sua intenção uma busca de crescimento individual que beneficia o coletivo através da união, do cooperativismo aos jovens, tendem a serem adultos de responsabilidade e ser humanos muito melhores. Assim encerro minha fala e espero ter trazido um pouco da rica história da maçonaria e ressalto a importância da Câmara Municipal de Taubaté em prestar essa homenagem a esta ordem que está há anos em nossa cidade prestando um serviço maravilhoso à nossa população. Eu quero parabenizar vocês por serem cidadãos do bem, pessoas que cumprem o que está na palavra de Deus. Amar a ti, amar ao próximo como a ti mesmo. E vocês cumprem esse mandamento. Como nós precisamos de mais pessoas assim no mundo. Como nós precisamos dessa empatia para servir. E como é difícil. Muitas das vezes o egoísmo toma conta do ser humano. O mundo em que vivemos hoje, cada um olhando para si, para sua família, para o seu próprio bem-estar, esquecendo dos mais carentes, dos menores, dos mais impossibilitados. E é isso que vocês vêm quebrando, é isso que vocês vêm lutando, sem que ninguém saiba, mas fazendo e garantindo um dia a vida eterna para vocês, com muita dignidade, porque o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, é o que a gente planta aqui e é o que a gente vai colher. Eu quero deixar aqui, em nome da Câmara Municipal, todo o meu carinho, todo o meu respeito ao trabalho de vocês, à integridade, à bondade, e nos colocamos totalmente à disposição de ajudá-los no que preciso for. Meu muito obrigada e boa tarde a todos. Concedemos a palavra ao mestre conselheiro da 24ª Região da Ordem de Molay, Bruno Rabelo Máximo Vieira, orador especialmente convidado... Oi, desculpa. Breno, desculpa. Convidado para proferir as palavras alusivas à Ordem de Molay.
Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui um breve resumo do que é a Ordem Demolay no mundo e no Brasil e algumas das coisas que nós fazemos dentro da Ordem que é de interesse público, só que pouco divulgado, certo? Bom, muito bem. A Ordem Demolay, é composta por um grupo de jovens patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919. Ela foi criada nos Estados Unidos da América por um maçom da cidade de Kansas City, chamado de Frank Chambers. A chegada da Ordem Demolay no Brasil foi no dia 18 de agosto de 1980, com a instalação do capítulo Rio de Janeiro número 1, primeiro da América do Sul, trazido então pelo soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria, para a República Federativa do Brasil, Alberto Mansur. A Ordem Demolay expandiu suas fronteiras e em pouco tempo se espalhou pelas principais cidades do país, atingindo 3 mil membros em menos de 5 anos de existência, criando assim o SCODB, Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil. Com reconhecimento internacional, o Brasil foi um dos países que teve autorização para instalar um Supremo Conselho próprio em 1985, instituição que coordenou as atividades da Ordem Demolay até 2004, quando foi fundado e instalado o Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, o SCO-RFB. E a partir de 2019, com a unificação dos Supremos Conselhos, passa a ser o Supremo Conselho Demolay Brasil, atual responsável pela administração da marca no Brasil. Presente em todos os estados brasileiros, a Ordem Demolay ultrapassa a marca de 110 mil membros ativos cadastrados nos últimos 14 anos. E no mesmo período, a aproximação com o Demolay International tomou as proporções inéditas, transformando a Ordem Demolay brasileira numa referência para os países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Romênia. Atualmente, são mais de 1.000 capítulos espalhados por todo o território brasileiro, sendo o país que mais possui Demolays ativos em todo o mundo, que se reúne regularmente e garante que milhares de jovens continuem tendo acesso aos ensinamentos de Frank Chambers. Com as 7 virtudes cardeais, a Ordem Demolay transforma a vida de milhares de garotos brasileiros e ajuda na formação de líderes juvenis. Nossa ordem engloba jovens do sexo masculino, de 12 a 21 anos, que acreditam em Deus independente de sua religião. E tem por objetivo criar bons cidadãos, que respeitam as leis, que convivem em harmonia com a sociedade, que auxiliam o próximo em suas necessidades básicas e educacionais, e que, por meio, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens. Ou, nas palavras do primeiro diácono na cerimônia de iniciação, o grande objetivo de nossa ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura, reta, patriótica e reverente, com a melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos. Nós procuramos sinceramente ser melhores filhos, melhores irmãos e melhores amigos, para que, ao chegarmos nos anos da maioridade, possamos ser melhores homens. O capítulo Demolay é responsável por conceder os graus iniciático e Demolay, e a célula base de nossa ordem. Existe também a ordem sagrada dos soldados companheiros de Jacques Demolay, que se reúnem em priorados, que são responsáveis por conceder o grau de nobre cavaleiro, cavaleiro da capela, cavaleiro da cruz de Salém, cavaleiro ex-templário, cavaleiro da tríade, cavaleiro do ébano, cavaleiro do Anon e outras encenações opcionais. Além dessas duas organizações, temos também a Cor de Chevalier, que é uma organização que congrega os Demolays que recebem o grau de Chevalier, que é a maior honraria que um Demolay ativo pode receber. Cada uma dessas organizações congrega jovens de diferentes idades e possuem necessidades e aspirações diferentes. E você, como membro, poderá aprender várias e preciosas lições que lhe auxiliarão na vida adulta. Não posso deixar de citar aqui as nossas virtudes e baluartes. Seguimos 7 virtudes cardeais, representadas por 7 velas em nosso altar. Elas são o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. E nós temos 3 baluartes principais, sendo a liberdade civil, representada pela bandeira de nosso país, a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares, e a liberdade religiosa, representada pela Bíblia Sagrada, ou então qualquer objeto religioso, desde que tenha um significado sagrado. Acreditamos que esses baluartes devem ser respeitados e considerados um direito pleno de todos os brasileiros.
Assim, agradeço a oportunidade de estar aqui no dia de hoje, carregando essa mensagem da ordem, esta mesma ordem que mudou a minha vida por completo. Eu agradeço também a minha região, que me confiou como seu representante. Vou fazer o melhor de meus esforços para retribuir tudo que me foi concedido, para fazer o bem e ser melhor. Agradeço a Deus e ao convite da Câmara de Taubaté pelo dia de hoje. Obrigado. Dando sequência, convidamos o mestre conselheiro Breno Rabelo Máximo de Vieira a se posicionar à frente da mesa de trabalhos para receber das mãos da excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio um certificado pela sua participação como orador nesta solenidade. Dando sequência a essa solenidade, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, Rubens de Augusto Pinto, membro da loja maçônica Coesão Social. Boa tarde a todos. O orador foi escolhido a dedo, porque assim ele fica exatamente, não precisa nem mexer no microfone, né? Excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto, presidente da mesa, excelentíssima vereadora, senhora Vivida Rádio, através da qual eu cumprimento todos os vereadores dessa casa, excelentíssimo senhor Breno Rabelo Máximo Vieira, mestre e conselheiro da 24ª Região da Ordem Demolay, excelentíssimo senhor Arnaldo Barbério, coordenador regional do Grande Oriente de São Paulo, excelentíssimo senhor Eduardo Fondello, representante da Grande Loja do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Luiz Arthur de Moura, procurador-geral da Unital e grande procurador-geral do Grande Oriente Paulista, através do qual cumprimento as demais autoridades maçônicas aqui presentes, excelentíssimo senhor José Eduardo Medina de Paula, presidente da augusta e respeitável loja Coesão Social, através do qual cumprimento todos os veneráveis mestres presentes nessa solenidade, irmãos maçons, munícipes. Com muita alegria no coração, hoje represento todos os irmãos da loja Coesão Social e todas as lojas de Taubaté. A loja Coesão Social, nascida 9 anos atrás, em 2013, e com um objetivo: trabalhar com foco na inclusão social e na caridade. Em nossa cidade temos 13 lojas maçônicas, todos com um objetivo, e este é o motivo de termos várias lojas maçônicas. As lojas definem seu perfil e trabalham no alcance desse objetivo. As lojas maçônicas trabalham em um lugar onde reina a paz, a sabedoria e o amor, principalmente através de 3 virtudes: a caridade, a fé e a esperança. E sobre essas virtudes que eu gostaria de tecer algumas palavras. A caridade é um sentimento que nos conduz a levar conforto aos necessitados. É o sentimento que nos conduz a proporcionar um alívio, uma consolação a nossos semelhantes, que momentaneamente ou de forma mais duradoura, sofrem alguns reveses na vida e precisam desse amparo. Caridade é a beleza da alma, que permite aliviar a existência tão dura, tão dolorosa de tantas pessoas. Os maçons buscam auxiliar seus semelhantes que precisam de ajuda, de assistência, de amor. A palavra caridade, etimologicamente, tem o mesmo sentido de amor
e não de benfeitoria ou de indulgência. São Paulo escreveu: quando eu falar a língua dos homens e anjos, se não tiver caridade, não serei mais que o bronze que ressoa ou o símbolo que retine. Quando tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, quando eu tiver a plenitude da fé, uma fé que transpõe as montanhas, se não tiver caridade, eu não sou ninguém. A caridade nos leva a nos identificarmos por um ato de amor a tudo que vive. O homem é um ser naturalmente social. Muitas das suas necessidades são obtidas dentro do próprio âmbito familiar, outras por instituições criadas com o objetivo de atender não só às necessidades individuais como coletivas. Há necessidade de ordem geral que devem ser satisfeitos por uma forma de associação ainda maior, no caso o Estado. Este se apresenta como estando a serviço do homem e de sua sociedade, os quais terão sempre prioridade sobre ele. O Estado foi feito para o homem e não o homem para o Estado. Ele é, portanto, o principal responsável pelo bem comum que se constitui ao mesmo tempo na sua razão de ser e existir. O bem comum, por sua vez, compreende o conjunto de condições de vida propiciadas principalmente pelo Estado, que possibilitam indistintamente a todos os membros da sociedade atingir níveis compatíveis com a dignidade humana. É inegável o papel do Estado nesse sentido. Veja as ações do governo federal, estadual, municipal. A Secretaria do Bem-Estar Social do município de Taubaté faz um trabalho belíssimo. Qualquer iniciativa visando, ao menos, minorar esse estado de privação de bens a que são submetidas pessoas em todo o mundo, é não só um ato de amor, mas também de fraternidade e respeito ao ser humano. Diante desse quadro social, a solidariedade humana passa a ser um dos deveres mais imperiosos. A maçonaria, embora não sendo uma instituição cujo fim seja a beneficência, sempre se voltou para socorrer os necessitados. Muitas obras sociais e de benemerência foram então criadas. Hospitais, creches, asilos, orfanatos, estabelecimentos educacionais foram criados e mantidos por lojas, assim como pelas grandes lojas e grandes orientes. A beneficência que a maçonaria pratica é mais consequência de sua doutrina do que propriamente a finalidade de suas reuniões. Nela, mais que um dever, a beneficência é uma obrigação a que está sujeito todo maçom. O que deve sobressair na beneficência é a gratidão pela oportunidade que nos é dada de partilhar o pouco ou muito do que dispomos com aqueles que muitas vezes não têm as mesmas oportunidades. Discutimos na loja Coesão Social. O que poderíamos fazer em prol da beneficência da caridade? Lembrando que nosso principal objetivo é a inclusão social. Em resposta, observamos que os caminhos convergiam não só na ideia de socorrer os mais necessitados, mas também de criarmos mecanismos apropriados que implicariam em mudanças estruturais no sentido de proporcionar capacitação e qualificação de pessoas, oportunidades de emprego e de renda. Sabemos que existem diversas escolas profissionalizantes, o SESI, o SENAI, escolas profissionalizantes municipais, bem equipadas, com ótimos professores, mas a missão dessas entidades é exatamente de capacitar pessoas. Muitas delas conseguem oportunidade de emprego e renda, outras se frustram por não conseguir oportunidade de emprego e renda. Optamos por um modelo cujo resultado fosse o de gerar oportunidades de capacitação e qualificação profissional e principalmente garantir oportunidades de empregos, aproveitando estrutura e perfil profissional de irmãos do quadro da loja Coesão Social. Desta forma, conseguimos proporcionar a alguns cidadãos novas expectativas de trabalho e renda. Algumas pessoas que estavam na situação de desempregados ou de subempregos, ou mesmo empregados na posição destinados àqueles que não detêm a capacitação profissional, foram motivados a buscar a capacitação e dessa forma conseguimos qualificá-los com profissões tipo soldadores, caldeireiros, mecânicos de manutenção, mecânicos de montagem,
proporcionando, garantindo a estes colocação no mercado de trabalho, isto é, emprego ou promoções, e como consequência, melhores oportunidades de trabalho e renda e de vida. Assim ficou definida a missão da loja Coesão Social ao encontro de sua máxima, a inclusão social. No ano passado conseguimos fazer isso com 17 pessoas, 17 famílias. Este ano já estamos com 12 e mais 10 em andamento. Pouco se olharmos sobre a abrangência da quantidade de pessoas que necessitam desse tipo de ajuda. Muitos para uma pequena loja maçônica composta de 13 irmãos. A fé não é apenas uma crença cega nos dogmas ou em uma revelação, e nem em uma doutrina política ou filosófica. Ela é muito mais do que isso. A fé é também considerada no homem como valor essencial. É a luz que ilumina o espírito. A fé é uma força que se manifesta no coração do homem e o leva a consagrar toda a sua energia e mesmo sua vida a alcançar o ideal engendrado pela esperança. A preocupação maçônica pelo ser, pelo conhecer, pelo alcançar a verdade, exige análises, debates, troca de ideias e, sobretudo, respeito ao pensamento alheio. O esoterismo se sobrepõe ao exoterismo, porque os problemas interiores merecem maior atenção que os exteriores. O maçom deve conscientizar-se de que tem um compromisso consigo mesmo, com seu pensar, com o que fazer de sua vida maçônica. Ele não pode prescindir de si próprio, não pode prescindir de seus direitos e, sobretudo, de seus deveres. Porque se o fizera, estaria negando-se como ser, como homem, como maçom. Não podemos escapar da grande verdade de que o saber uno, mormente o sabor filosófico, vem do homem, pelo homem e para o homem. A esperança, ao senso comum, é aquilo que faz parecer como provável a realização daquilo que se deseja. É o sentimento inato, ancorado no coração dos homens, que tem permitido à humanidade suportar suas misérias, seus sofrimentos e seus fracassos. A esperança, igualmente, tem contribuído para exaltar os nobres sentimentos e para melhorar o homem e a sociedade. Graças à esperança, a humanidade sempre se posicionou no sentido do bem e, passo a passo, ela prossegue no seu caminho na direção de uma era da verdade e da luz, na direção do reino do amor e do espírito. A esperança, resultante da mais elevada sabedoria, nos conduz a depositar nossa confiança no grande arquiteto do universo. Concluo afirmando que falar sobre as virtudes da maçonaria tem sua razão de ser, principalmente pelo fato de estarmos vivendo uma época de tensão, de crise, de mudanças de valores, profundamente marcada de um lado por uma crescente avassaladora moralidade e de outro por um intenso relativismo ético. A maçonaria, por se constituir numa instituição de âmbito internacional e universal, não adota nem impõe nenhum código particular de ética ou moral, mas procura, através de sua doutrina e sua filosofia, despertar uma nova consciência em seus membros, calcada numa moral universalmente aceita, a fim de que possam concorrer não só para o seu próprio progresso na senda da evolução espiritual, mas progresso na senda da evolução espiritual, mas também contribuírem para o bem-estar e a emancipação pacífica e progressiva da humanidade. Embora o que vimos até aqui tenha o seu valor, pode-se perfeitamente perceber que não é suficiente tão somente o conhecimento acerca das virtudes. É necessário muito mais do que isso. É preciso vivenciá-las, colocá-las em uso em nosso dia a dia, em casa, no trabalho, nas lojas que semanalmente frequentamos, enfim, em todos os círculos de relacionamentos nos quais estamos diuturnamente interagindo, até que elas se tornem um hábito em nossa vida. É necessário sairmos do estado de estar maçom para ser maçom. Caso contrário, seremos meros depositários de teorias, conhecimentos eficazes, mas que nada ou muito pouco sabemos na prática. Ninguém adquire virtude através de atos virtuosos e esporádicos,
mas sim pela sua constante e desinteressada repetição. Assim, é importante que cada jornada diária seja precedida por um mínimo de reflexão sobre alguma das virtudes que mais desejamos cultivar e incorporar ao nosso caráter. Ao fim do dia, uma breve retrospectiva sobre os principais acontecimentos em que estivemos envolvidos e como a eles reagimos é igualmente de extrema importância, pois é o momento da autoanálise quando poderemos avaliar nossos erros, acertos e deficiências. Não se trata de querermos chegar ao extremo da perfeição como homens perfeitos, porque essa não é a pretensão da maçonaria, e sim de nos tornarmos cada dia um pouco melhores do que fomos antes, pela via das virtudes e da contínua busca do aperfeiçoamento espiritual. Trata-se de transmutarmos pouco a pouco o chumbo grosseiro dos nossos defeitos, vícios e paixões inferiores no ouro puro das qualidades e ideais sublimes, como a generosidade, o amor, o altruísmo, a compaixão, a disposição de dar e servir, relegando, sempre que possível, a cobiça, o ódio, a crueldade, as injustiças, as rivalidades, a avareza a um plano de completo esquecimento. Se o que pretendemos é a construção de um mundo melhor, de paz, amor, harmonia e concórdia, devemos começar por nós mesmos, lapidando o nosso interior, extirpando os nossos defeitos. Certamente é um sonho, um ideal, mas é exatamente de sonhos e ideais de um mundo melhor que a maçonaria vive há séculos. Sonhos e ideais estes que têm movido maçons e não maçons através da história. Hoje, talvez mais do que nunca, nós também somos instados a percorrer o mesmo caminho desses sonhadores, conscientes de que nossos desejos fúteis ou altruísticos estão sempre subordinados a um desejo maior. De uma forma ou de outra, tornando-se concretos ou não, nossos projetos de vida, estaremos sempre recompensados. Enfiu possivelmente também pensava assim quando escreveu essas belas palavras: se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se não houve folhas, valeu a intenção da semente. Esse texto lido foi elaborado através de ideias próprias e ideias baseadas na literatura de pensadores maçônicos como Raimundo Rodrigues, Eduardo Carvalho Monteiro, Robson Rodrigues da Silva e Risardo Dalcamino. Muito obrigado a todos. Viva a maçonaria! Neste momento, convidamos o membro da Loja Maçônica Coesão Social, Rubens Augusto Pinto, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio um certificado de sua participação como orador nesta solenidade. Bom, agora como presidente, dessa sessão, dessa solenidade, gostaria de parabenizar todos os maçons aqui presentes no dia de hoje, também os maçons da cidade de Taubaté, por esse dia, e também aqui os jovens da Ordem Demolei, no dia de vocês, comemorando nessa casa, no dia de hoje, pelo excelente trabalho realizado junto à sociedade brasileira e especialmente à sociedade taubatiana, um trabalho de filantropia e que grande parte da sociedade nem fica sabendo, que essa é a função exatamente. Então, gostaria aqui de mais uma vez dar meus parabéns para vocês, pelo trabalho que executam na cidade de Taubaté, e dando continuidade na nossa solenidade, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos
aos homenageados e autoridades que participaram conosco dessa solenidade, a todos os presentes e a você que nos acompanhou ao vivo pela TV Câmara de Taubaté, canal 4.2, em sinal aberto para toda a cidade de Taubaté e imediações e também pela internet. Aos vereadores presentes e a todos afim, o meu muito obrigado pelo Poder Legislativo taubatiano. Declaro encerrado essa solenidade.